O auxílio doença, o benefício por incapacidade temporária do INSS, ele se transforma automaticamente em aposentadoria por invalidez com o passar do tempo? Será que esse auxílio doença, passado o tempo, o próprio INSS vai transformar ele em benefício por incapacidade permanente? Então, para entender esse assunto, se você ficou interessado, me acompanhe aqui até o final do vídeo que eu vou explicar, mas não se esqueça de compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para ajudar milhares de pessoas que têm essa angústia, que têm essa ideia na cabeça de que se vai transformar ou não esse benefício por incapacidade. É possível? Sim, já adianto para vocês e eu explico melhor aqui no vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe as nossas famílias. Se você ainda não é inscrito no canal, quer ficar informado, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, para que nós possamos conversar aqui todos os dias. Meu muito obrigado pela sua presença. No exemplo que eu vou dar para vocês aqui, é de uma pessoa que é lógico não vou identificar, que recebe o auxílio doença há 4 anos e tem um problema de câncer, né? A neoplasia maligna, faz o tratamento, está recebendo o auxílio doença. Mas vai servir esse exemplo para qualquer outro tipo de problema de saúde. E você vai entender acompanhando aqui o vídeo. No caso dessa pessoa, que é na área do câncer, é uma doença, e o câncer nós sabemos que apesar de todos os tratamentos que tem, vai e volta, deixa sequelas. Aqui eu já deixo a primeira grande dica desse vídeo. Talvez você esteja no caminho errado, talvez você esteja buscando a forma errada de receber o seu benefício do INSS. Vou explicar. Às vezes você tem um problema de coluna e está tentando mostrar esse problema. Às vezes você tem um problema de diabetes, está tentando provar essa doença. Às vezes você sofreu um acidente, está tentando mostrar aquele problema que você teve e, na realidade, o que o INSS quer saber é sobre a sua condição de trabalho e não sobre o seu problema. Aqui mesmo no câncer, nós sabemos que, apesar de todo o tratamento, vai e vem, ficam as sequelas. E essas sequelas é que importam. Se elas impedem você de trabalhar ou não. É isso que o INSS quer saber. Ele não quer saber se você tem doença, se você tem um problema de saúde, se você tem uma lesão, nada disso. Você tem que provar a sua incapacidade para o trabalho e não a sua doença. Essa talvez seja a saída para a grande maioria das pessoas que recebem um benefício por incapacidade. Talvez elas estejam no caminho errado, né? Então tem que provar que você não tem condições de voltar a trabalhar ou que você não pode mais realizar nenhum tipo de atividade de trabalho, ou, na melhor das hipóteses, que você pode realizar uma atividade de trabalho diferente daquela que tinha antes de ficar impedido de trabalhar. Então, a maioria das pessoas é provar a doença, falar, eu sou doente, eu sou isso, aquilo. Um grande número de problemas de saúde. Olha, eu tenho tantos problemas. E pior de tudo, elas ainda explicam essa situação para o médico perito do INSS, para o médico da justiça. Só o fato dessa pessoa estar ali explicando, ela automaticamente já deu uma profissão para ela. E o médico, lá no seu laudo médico, li vários, centenas, acho que milhares já de laudos médicos ao longo de 17 anos de trabalho prestando serviço. Nós temos que dar uma lida ali no processo. E, infelizmente, a pessoa dá um tiro no próprio pé no momento em que ela é comunicativa e explica para o médico já dá a sugestão lá no final. Não que isso seja a atribuição do médico, não que isso seja a função do médico perito, mas, infelizmente, ele dá uma opinião. Ele diz, a pessoa entrou comunicativa, a pessoa entrou na sala de perícia médica deambulando normalmente, caminhando normalmente, sem problemas, sentou sem dificuldade, manuseou toda a documentação com clareza de ideias. E eu sugiro o seguinte, e isso existe, tá? Isso está lá nos processos na justiça, o médico faz questão de responder aos quesitos, nas perguntas, tanto do seu advogado, tanto quanto do INSS, e o médico perito coloca, essa pessoa tem condições de ser uma secretária
essa pessoa tem condições de ser um vigia noturno, essa pessoa tem condições de ser um segurança de prédio, enfim, essa pessoa, ele dá uma lista de profissões, o que não é função do médico, mas ele se dispõe a colocar essa sugestão. Então, muito cuidado, não é que você não deve conversar com o médico, responda aquilo só o que ele pergunta, não explique o seu problema de saúde. Tenha em mãos toda a sua documentação médica já preparada, né? As famosas 3 pastas que eu falo, né? Não precisa ser 3 pastas, é só um exemplo. Documentação de quando começou o problema de saúde que deixa você incapacitado para o trabalho. Quando começou essa incapacidade, pega aquela documentação com cuidado para não dar um tiro no pé provando ali que não tem direito. Procura sempre um profissional para separar essa documentação, que é a mais perigosa, que deu início à incapacidade. A segunda documentação que eu sempre falo é o prontuário, o seu histórico clínico. Você precisa de uma cópia provando que fez todo o tratamento durante o período que você ali recebeu o benefício. Você precisa desse documento provando ali todo esse período que você recebeu o benefício, que você deu sequência no seu tratamento, que você continuou fazendo o seu tratamento médico e precisa desse benefício. E, finalmente, terceiro e último, mas não menos importante documento, que é o atualizado. Ah, mas pode ser de 3 meses? Pode ser de 1 ano? Olha, é agora. O seu problema de saúde, o que o INSS quer saber? O INSS não quer saber de ontem, quer saber de amanhã, não é nem de hoje. Se você amanhã vai ter ou não condições para trabalhar. Então, documentação médica atualizada. 3 documentos. Quando começou, manteve tratamento e documentação atualizada provando que você não tem condições de trabalhar. Tendo essa dica que é essencial, né, nós temos que ver aqui, no exemplo aqui que eu vou dar para vocês, essa pessoa está afastada há 4 anos pelo INSS e já vou adiantar que dificilmente o INSS vai converter isso em aposentadoria por invalidez, mesmo sendo um problema de câncer. A única forma mesmo é passar por uma perícia judicial, para que o juiz determine o período para avaliar se esse problema de saúde, né, se incapacita de forma total e permanente para as atividades habituais, atividades do dia a dia, e atividades laborais, atividades do trabalho, que seria ali, no caso, o trabalho dessa pessoa que estava sendo impedido por esse problema. Então, portanto, a resposta, para você que já deixou aquele like, aquele joinha, eu compartilho aqui no vídeo, não tem nenhum vínculo com o escritório que eu trabalho há 17 anos. Mas eu resolvi fazer esse canal para alertar as pessoas, para que as pessoas tenham essa consciência de como funciona esse processo na realidade. Não tem uma resposta exata para isso. Vai depender de cada caso, de cada pessoa, de cada forma que a pessoa está ou não incapacitada para o trabalho. Então, portanto, reúna as documentações e vá para a perícia médica. A resposta aqui, não. O INSS não transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez automaticamente. Você precisa passar por uma perícia médica para que isso seja avaliado. Muitas pessoas estão perdendo os seus benefícios agora, durante o pente fino do INSS em 2021. Ontem, eu recebi um comentário aqui do canal em que a pessoa disse o seguinte, que o marido havia sido aprovado e mais, além de passar no pente fino do INSS, passou a receber a aposentadoria por invalidez. Então, a perícia médica do INSS, o único grande problema dela é que ela só enxerga uma coisa, a lei, e ela não enxerga o lado social. Uma vez que você passou pela perícia médica do INSS, comprovada a sua incapacidade para o trabalho, e não havendo nenhum tipo de possibilidade de voltar a trabalhar em outra profissão, sim, pode se transformar em aposentadoria por invalidez, mas não é automático, não é com o passar dos anos. Se eu recebo 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, não transforma em aposentadoria por invalidez, não. Quem transforma em aposentadoria por invalidez é a decisão do médico perito do INSS. E como eu disse para vocês, na grande maioria das vezes, ele olha o que diz a lei para ver se a pessoa tem ou não condições de trabalhar e esquece o lado social. O que é o lado social? O grau de escolaridade dessa pessoa, se essa pessoa teve condição de estudar para ter uma nova profissão,
a idade dessa pessoa, se essa pessoa tem condições de ser aceita no mercado de trabalho, aonde essa pessoa mora, se existem outras profissões. Por exemplo, se a pessoa mora numa cidade pequena, se tem trabalho para essa pessoa. E no mais, se o INSS negar, não se desespere. A justiça é o melhor caminho que você tem. Porque se você conseguir comprovar tudo isso lá judicialmente, saiba que na justiça a perícia médica do INSS não é conclusiva e decisiva, não. Muitos clientes do escritório que eu trabalho há 17 anos não passaram pela perícia médica do INSS. Foram para a justiça e o perito judicial também não avaliou como essa pessoa estando totalmente incapaz para o trabalho e mesmo assim essas pessoas conseguiram a aposentadoria por invalidez. Não todos, mas a grande maioria. Muitos apenas voltam a receber o benefício, o juiz manda reestabelecer o auxílio-doença e diz o seguinte: olha, quem cuida, quem avalia se a pessoa tem condição ou não de trabalhar é o médico perito do INSS. Mas a grande questão aqui, independente de você ir para a justiça e conseguir auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a justiça é um pouquinho diferente. Ela não vai avaliar se você tem condição ou não de trabalhar apenas. O juiz vai olhar todo o trabalho que o seu advogado fez, toda a documentação que ele colocou, toda a história que ele contou. Então é uma história longa explicando de quando começou o problema de saúde, como ele atrapalha você a trabalhar, que você não tem condições de voltar a estudar, não tem mais idade, não tem saúde para aquilo. Então, portanto, a decisão da justiça não depende da perícia médica única e exclusivamente, mas de todo um conjunto. Teve pessoas, eu tenho um processo aqui do interior do estado de São Paulo, não vou falar a cidade, mas só para ter uma ideia, eu consegui uma aposentadoria por invalidez, eu não, né? Porque eu sou um nada. Quem fez foi o advogado que eu trabalho ali. Como disse um cara aqui nos comentários, outro dia eu sirvo cafezinho no escritório, né? A questão é que, com a experiência que eu tenho, com 3 folhas de papel, xerox, de documentação médica, eu consegui aposentar essa pessoa. Eu expliquei para o meu profissional, para o advogado que eu trabalho há 17 anos, qual era a situação dessa pessoa. O que eu tinha? Um raio-x, um atestado médico e uma receita médica. 3 folhas. E a pessoa está recebendo até hoje a aposentadoria por invalidez. E vou ainda ter a oportunidade de passar, lembrando dessa situação agora, na frente da casa dessa pessoa, se Deus me permitir, para ver como essa pessoa está hoje recebendo esse benefício. E dentro dessa casa já existia um benefício. Ele cuidava de um jovem deficiente que recebe amparo social e estava ali sofrendo, passando por dificuldades, e eu consegui realizar esse feito. O que eu digo para vocês é o seguinte: tudo é uma questão de se estudar o caso. Com 3 folhas, é incrível. Se você pega o processo, é que ele não existe mais, é lógico, foi até incinerado, né? Era de papel, hoje é tudo digital. Mas se você pegasse o processo, você é Deus, cara, só pode ser, né? Porque Deus dá consciência, ideia para as pessoas. Agora, a formação é outra coisa. Acabei de receber uma ligação agora do interior paulista aqui, uma senhora falando para mim um absurdo que um advogado falou para a irmã dela. Para você ter uma ideia, a irmã dela não procurou o escritório que eu trabalho, procurou outro escritório e eu vejo algumas coisas absurdas, né? E eu dei orientação para ela, falei, não, olha, esse cara aí não é assim. Mas fala para ela segurar firme as pontas aí que vai dar tudo certo. Então, conversa com um profissional antes, não existe impossível. A Deus nada é impossível. Deus dá a capacitação para as pessoas, basta essas pessoas terem essa disponibilidade. O problema do advogado é que ele não tem esse tempo hábil para estudar, para poder conversar com essa pessoa. Eu estou aqui na linha de frente, como diz o meu advogado. Eu estou aqui conversando com aquela pessoa que está passando por dificuldade, por ansiedade, por tudo. E muitas das vezes eu deixo a minha família, deixo a minha saúde para cuidar desse problema, para que eu possa poder ajudar essas pessoas. Então, é tudo uma questão de ponto de vista, tá? É possível transformar o auxílio-doença automaticamente em aposentadoria por invalidez dentro do INSS? Não. Só a perícia médica é que vai avaliar isso. E na grande maioria das vezes, só quando você tem o benefício negado pelo INSS é que você tem a oportunidade de passar por uma perícia médica na justiça e que vai aumentar em muito as chances de você conseguir o seu benefício. Eu espero que o vídeo tenha ajudado você a esclarecer um pouco essas ideias
e eu vou voltar quantas vezes for necessário. Tem aquele pessoal chato pra caramba que fala, você fala o mesmo assunto? Eu falo o mesmo assunto porque eu penso nas outras pessoas. As pessoas buscam a ajuda e talvez você, espertalhão que saiba de tudo, poderia ajudar as pessoas aqui nos comentários do canal respondendo as perguntas que são deixadas, né? Mas eu vou fazer a minha parte, vou continuar fazendo a minha parte, independente de comentário idiota, de pessoa trouxa, que vem aqui para atrapalhar as pessoas que vêm assistir aos vídeos. Que Deus abençoe as nossas famílias. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para o canal não acabar e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, e eu vou continuar tendo esse bate-papo gostoso todos os dias com você, quantas vezes for necessário, para tentar esclarecer as dúvidas das pessoas. Orientação básica, procura um advogado para poder conversar. Muitas das vezes é complicado, porque o advogado tem que estar ali em cima da documentação para poder achar uma solução para o seu processo. Ele está trabalhando. Não existe como o advogado sentar em cima do processo, até mesmo porque esse processo ele é virtual. Ele está lá na mesa do fórum, nas mãos do juiz, ele não fica parado, tá? Existem vários outros processos na frente, vários outros problemas que entraram primeiro que o seu. Ah, mas o fulano entrou com poucos meses e estava tudo certo. Cada caso é um caso. Não devemos julgar ninguém, não devemos apontar para ninguém antes de saber da verdade. Forte abraço a todos, peço desculpas aqui pelo desabafo, mas se você está aqui é porque você realmente precisa, ao contrário de algumas pessoas babacas que não precisam vir aqui atrapalhar a vida de vocês. Eu espero de coração ter aberto aí uma ideia na cabeça de vocês, para que vocês às vezes estão no caminho errado, não tem que provar a doença, mas a incapacidade para o trabalho. E eu vou voltar com esse mesmo assunto daqui a pouquinho, assim que aparecer novo comentário eu volto quantas vezes for necessário para ajudar você. Fiquem com Deus, meu muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.